アメリカに言ってくるともう無理難題だし、もう理論もめちゃくちゃだし、不良少年のカツアゲに近いですからね。これ言うこと聞いちゃって、駆け引きだ、ディールだっつって。As trocas comerciais entre Japão e Estados Unidos alcançaram um nível elevado de tensão, com o governo japonês avaliando ações econômicas de represália que podem afetar profundamente o setor automotivo norte-americano. Especialistas apontam que essa possível reação seria uma medida estratégica frente às crescentes limitações impostas por Washington à exportação de tecnologias avançadas e mudanças nos tratados comerciais. O Japão, um ator essencial no fornecimento de componentes eletrônicos e peças para veículos, indica que pode utilizar sua posição vantajosa como forma de pressão. A intensificação do conflito ocorreu após os Estados Unidos reintroduzirem impostos sobre carros importados do México e do Canadá, impactando diretamente veículos de fabricantes japonesas como Toyota, Honda, Nissan e Mazda. Essas empresas operam há anos em solo mexicano, buscando atender de maneira mais ágil e econômica ao mercado norte-americano. Embora o movimento tenha como objetivo amparar a indústria automobilística nacional, ele atinge principalmente marcas japonesas, causando um impacto direto em um dos setores mais relevantes da economia japonesa: a exportação de veículos. Essa situação, pouco discutida nos ambientes políticos de Washington, é vista como um ataque à presença das montadoras japonesas no mercado norte-americano. Com unidades de produção em locais estratégicos e uma presença consolidada no mercado norte-americano, o Japão agora sinaliza a possibilidade de uma resposta, aumentando o risco de uma reconfiguração global na cadeia de suprimentos automotiva, especialmente em polos como Detroit, que dependem de insumos estrangeiros. Esses mesmos centros de produção agora enfrentam uma crescente pressão. As tarifas, impostas durante o retorno do discurso protecionista da campanha de Donald Trump e reforçadas por setores nacionalistas, visavam revitalizar o setor industrial dos Estados Unidos. No entanto, os custos associados a essa medida têm se mostrado elevados. De acordo com uma reportagem publicada pela CNBC em 19 de março de 2025, as montadoras japonesas sofreram um impacto imediato. A Toyota, que mantém grandes instalações no México voltadas para modelos de alta demanda no mercado norte-americano, e a Honda, com fábricas tanto no Canadá quanto no México, enfrentaram paralisações em suas cadeias produtivas na América do Norte. Esses centros de produção não se limitavam à exportação, mas faziam parte de cadeias globais de valor. A mudança abrupta na política comercial levou executivos em Tóquio a revisar seus planos, refletindo em uma leve queda nas ações da Toyota e da Honda nas bolsas asiáticas. Profundamente integradas ao mercado mexicano, fornecedoras como Denso e Isuzu emitiram declarações cautelosas ao mercado, enquanto reuniões estratégicas de emergência e confidenciais foram convocadas para avaliar o cenário. Mais do que um efeito financeiro, as novas tarifas transmitiram uma mensagem inequívoca. Washington estava disposta a transformar sua política comercial em uma ferramenta de coação, diluindo as fronteiras entre decisões internas e alianças internacionais. A ausência de diálogos, negociações ou concessões a parceiros tradicionais, como o Japão, gerou preocupação na capital americana. A polêmica ultrapassava o âmbito econômico. Estava em jogo a confiança, um pilar fundamental nas relações comerciais de alto nível. Inicialmente reservadas, as fabricantes japonesas rapidamente demonstraram que estavam preparando uma resposta mais contundente. A Toyota expressou descontentamento pela falta de comunicação. A Nissan alertou sobre a possibilidade de transferir os custos adicionais aos consumidores. A Honda, em um gesto incomum de caráter político, ressaltou o risco de retroceder após anos de progressos e aportes em utilitários esportivos. Essas declarações não eram meras notas institucionais. Tratavam-se dos primeiros movimentos de uma tática meticulosamente planejada. Em vez de entrar em um confronto verbal, as montadoras japonesas optaram por fortalecer suas operações internas, com foco em pesquisa e desenvolvimento, cadeias de fornecimento globais e inovações no design. O propósito era claro: caso Washington impusesse restrições às importações, Tóquio asseguraria que suas exportações se tornassem essenciais. Em poucas semanas, a Toyota acelerou a produção de uma nova linha de motores híbridos em fábricas no Japão, voltados para o mercado externo. A Honda reformulou seus planos industriais, reduzindo a produção no México e no Canadá, ao mesmo tempo em que ampliava os investimentos no Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia. Já a Nissan concentrou-se no desenvolvimento de veículos elétricos compactos de baixo custo, visando os consumidores americanos da classe média, um nicho onde as montadoras locais ainda não conseguiam competir em termos de preço e desempenho. Esses movimentos não foram feitos sem planejamento. Desde a ascensão de Trump à presidência, em 2018, o Japão já antecipava o retorno do protecionismo comercial,
adotando estratégias para diversificar suas cadeias de fornecimento e expandir os investimentos em automação no mercado interno. Agora, esses planos estavam sendo acelerados. O governo japonês monitorava atentamente os desdobramentos. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizava consultas discretas com as montadoras, avaliando os impactos e as possíveis respostas a essa nova realidade. Em Tóquio, o ambiente era equilibrado, porém determinado. Este não era o primeiro confronto comercial entre Japão e Estados Unidos, mas o cenário se apresentava mais arriscado, com a rápida evolução da indústria automobilística global. Os veículos elétricos, EVs, antes vistos como uma promessa distante, haviam se tornado o novo centro da disputa. E o Japão, que já liderava em tecnologias híbridas e de baterias, via nisso uma chance de solidificar sua liderança. A pesquisa da Toyota em baterias de estado sólido, a linha totalmente elétrica da Nissan e a parceria da Honda com a General Motors no desenvolvimento de baterias, todos sob a pressão das tensões políticas, evidenciavam essa transição estratégica. O Japão não demonstrava sinal de retroceder. O objetivo era superar as expectativas. Enquanto as montadoras americanas faziam lobby no Congresso por isenções, os fabricantes japoneses apostavam em inovação, apoiados por parcerias no Vietnã, Tailândia e Indonésia, países com custos mais baixos e condições comerciais mais favoráveis. À medida que as fábricas no México ajustavam suas operações aos novos desafios, as unidades no Sudeste Asiático ampliavam contratações e aumentavam a compra de componentes. A repentina reconfiguração estratégica causou um grande efeito no setor automobilístico norte-americano. Concessionárias relataram atrasos na entrega dos modelos vindos do Japão, resultando em elevações nos custos e prazos de espera mais longos. De forma irônica, os veículos fabricados nos Estados Unidos não apresentaram um aumento proporcional nas vendas. Os consumidores continuaram a priorizar a confiabilidade, a eficiência de combustível e o custo-benefício dos carros japoneses. Em Washington, a situação política se tornava cada vez mais confusa. As tarifas foram implementadas com a intenção de reavivar a geração de postos de trabalho no país, mas a complexa rede global de fornecimento automobilístico dificultava a obtenção dos resultados esperados. A política colocava em risco empregos nos Estados Unidos, afetando fornecedores de peças, revendedores e empresas de logística, especialmente aquelas vinculadas a corporações japonesas com forte presença no território norte-americano. Em Michigan, pequenos fornecedores demonstraram preocupação com a queda nos pedidos. Já no Texas, onde se encontra a sede da Toyota na América do Norte, autoridades alertaram sobre o impacto potencial na arrecadação fiscal e no mercado de trabalho local. Na Califórnia, defensores dos veículos elétricos temiam que os obstáculos comerciais pudessem retardar a expansão do transporte sustentável. Tóquio, por sua vez, optou por uma postura silenciosa, transmitindo sua resposta através de ajustes na produção e avanços em inovação, ao invés de se manifestar publicamente com declarações ou coletivas de imprensa. A resposta do Japão não veio por meio de discursos, mas das fábricas e centros de pesquisa e desenvolvimento. A Nissan acelerou o lançamento de sua linha de carros elétricos compactos, direcionados ao consumidor médio norte-americano, enquanto a Toyota concentrou-se na produção de modelos híbridos no Japão e na Tailândia. A Honda, por sua vez, intensificou os investimentos em plataformas de baterias de última geração, expandindo a compra de componentes fora dos Estados Unidos. Campanhas publicitárias ressaltaram a qualidade e o valor duradouro dos automóveis japoneses. Ao mesmo tempo, algumas montadoras optaram por absorver parte dos custos das tarifas para manter os preços atrativos, oferecendo condições de financiamento favoráveis nas concessionárias norte-americanas. Os indicadores comerciais reagiram rapidamente às mudanças no mercado. As exportações do México e do Canadá sofreram uma queda significativa, enquanto as remessas de veículos eletrificados do Japão e do Sudeste Asiático experimentaram um aumento notável. Aproveitando sua superioridade tecnológica, o Japão expandiu sua estratégia, que foi além da simples produção. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão uniu forças com as montadoras locais para proteger os mercados internacionais e reduzir a exposição às políticas comerciais norte-americanas. Simultaneamente, o Ministério das Finanças japonês começou a revisar suas reservas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, um sinal discreto da diminuição da confiança no dólar. No cenário diplomático, o Japão reforçou suas relações com a União Europeia e com países do Sudeste Asiático, alinhando suas inovações no setor de veículos elétricos aos novos e rigorosos padrões globais de emissões. Em termos financeiros, uma leve redução na compra de títulos norte-americanos, somada a uma estratégia de diversificação das reservas, indicava uma mudança de rumo de longo prazo, conduzida com a tradicional cautela do país. Nos Estados Unidos,
As tarifas impostas geraram efeitos inesperados. Marcas japonesas dominam mais de 35% do mercado de automóveis de passageiros, com a Toyota liderando as vendas. Mesmo com os esforços de Washington, os consumidores continuaram a optar pela confiabilidade, eficiência de combustível e baixo custo de manutenção dos veículos japoneses, em detrimento das alternativas locais. Em Detroit, enquanto a indústria automotiva local se concentrava em picapes e SUVs, enfrentava dificuldades para retomar competitividade, principalmente devido ao aumento nos preços dos combustíveis e às novas regulamentações ambientais mais rígidas. Fornecedores e concessionárias menores nos Estados Unidos começaram a sentir o impacto das mudanças nas encomendas, com as montadoras japonesas redirecionando a produção para a Ásia. Washington se viu diante de uma realidade desconfortável. As tarifas, ao invés de fortalecer o setor, acabaram por revelar fragilidades internas. Por sua parte, o Japão optou por uma resposta mais sutil. Sem recorrer a retaliações ou declarações públicas agressivas, o país aumentou silenciosamente sua participação no mercado americano e reforçou sua posição no cenário global. Mudanças na produção reduziram a dependência de regiões específicas, enquanto investimentos em tecnologia fortaleceram a competitividade do Japão. Parcerias estratégicas com países asiáticos se tornaram ainda mais cruciais. Como afirmou um executivo japonês, o objetivo não era apagar o fogo, mas evitar que ele atingisse o núcleo da indústria. Essa estratégia demonstrou-se bem-sucedida, preparando o Japão para um jogo de longo prazo, no qual sua resiliência industrial e capacidade de inovação superaram as manobras políticas de curto prazo. E você, o que acha sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.